Que vos fala. Agora sim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Conteúdo Certo, Voz que Clama. Eu sou o pastor Robson que vos fala. Gostaria de trocar alguns minutos com vocês nesse dia chamado hoje. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2024. Eu tenho uma revelação em sonho para entregar a todos vocês. Mas antes eu gostaria de agradecer a cada um que clicou aí, acessou o nosso canal, acessou os nossos vídeos, tem acessado aí, tem comentado, tem curtido, porque assim faz com que a plataforma do YouTube leve o nosso conteúdo para mais pessoas e assim o canal acaba sendo relevante dentro da plataforma. Então, desde já agradeço a cada um por ter clicado, ter participado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal agora mesmo. Se inscreva porque nós temos vídeos aí que vão fazer você pensar bastante em relação ao que está por vir, as coisas que estão acontecendo, e tudo isso baseado dentro da palavra de Deus. Então, não estamos aqui para causar pânico nem desespero em ninguém, estamos aqui para alertar sobre o que está por vir, coisas que Jesus e os seus discípulos já fizeram lá atrás, através das Escrituras, e nós estamos fazendo isso através da palavra de Deus. Então, agradeço a cada um que tem aí acessado o nosso canal, cada um que tem aí curtido, e vamos para o vídeo de hoje, vamos para a live, a minha primeira live no canal, então eu estou um pouco nervoso, vocês me desculpem aí caso eu falhe em algum momento, né, mas faz parte. Então, vamos aí para o assunto de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o livro de Mateus, capítulo de número 25. Mateus 25. Dá tempo aí de você pegar a palavra, caso você esteja no transporte público ou em algum lugar que você não consiga estar lendo e acompanhando essa mensagem. Escute então essa mensagem, porque Deus ele tem algo muito importante para falar comigo e com você nesse dia. Eu estou acordado desde as 4 e pouquinho da manhã, fui dormir, já era quase 1, então eu dormi pouco essa noite, e Deus ele acabou me trazendo uma mensagem ao meu coração para trazer para vocês hoje, através deste canal. Então nós temos aí algumas coisas para passar para vocês em relação a esse canal, em relação à palavra, em relação a algumas coisas que o Senhor ele tem colocado ao nosso coração aí. Então, Mateus, capítulo de número 25, lá no versículo de número 1, a palavra do Senhor ela está dizendo: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois disso, chegaram as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Ele respondendo disse:
Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem irá. Vigiai, pois sabei, pois vigiai, pois não sabeis nem a hora. Aleluia. Glória a Deus, perdão, acabei me perdendo aqui. Vamos voltar lá no 10. E tendo elas ido comprá-lo, primeira live é complicado. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. Ele respondendo-lhes, ele respondendo-lhes disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com ele, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, o senhor daqueles servos e fez contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tira-lhe, pois, o talento e dá-lhe ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier, em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, perdão. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedar-me. Estava nu e vestiu-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então
Os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos o que comer, e com sede te demos o que beber. E quando vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos, aleluia. Quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te. Respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também os que tiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Sendo assim, porque, aleluias, preparado para o diabo e seus anjos, aqui, 42. Porque tive fome e não me deste o que comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos. Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequenos fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui, no livro de Mateus, número 24, 25, perdão, Mateus 25, a palavra do Senhor, ela está dizendo ali que o servo bom e fiel, ele recebeu o melhor do seu Senhor. Diz também que as 10 virgens, as 5 prudentes, elas conseguiram entrar e foram cear as bodas junto com o cordeiro. Então, o que nós entendemos dessa palavra é que nós devemos estar vigilantes, devemos estar preparados, pois Cristo Jesus, ele está às portas. Quantas vezes você já ouviu isso? Jesus está voltando, o Senhor, ele está voltando. Quantas vezes você já ouviu alguém falar para você que Jesus, ele está às portas e nós já estamos vivendo os últimos dias na Terra? Esses dias eu fiz um vídeo que a gente comentando que a gente estava vivendo o princípio das dores, né? E quando começou o princípio das dores? Desde quando Cristo foi crucificado, quando houve perseguição aos cristãos, aos apóstolos e todos aqueles que tentavam pregar a palavra de Deus. Isso não é diferente de hoje. O que nós vimos hoje, o que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos, é o apocalipse na veia, é o apocalipse de uma forma que nós não havíamos visto de alguma forma, ou de repente muitos viram coisas piores acontecerem em relação a os cristãos nesta terra e o que Deus ele tem feito através da vida, daquele que crê, daquele que busca, daquele que ora, são coisas completamente assim, de louvarmos e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos abençoado, e isso é muito importante, porque Deus ele tem se manifestado nestes últimos dias. O Senhor ele tem usado, aleluia, homens, mulheres, jovens, crianças, para falar sobre a vinda dele. Então, são relatos de pessoas, de homens, de mulheres, de profetas, de pastores, pastoras, missionárias, e, enfim, várias pessoas estão falando sobre a volta de Cristo. Várias pessoas estão dizendo hoje em dia que Cristo realmente ele vai voltar para buscar a sua igreja. E muitas das vezes a gente não tem se atentado a essas coisas que estão acontecendo. Muitas das vezes a gente acaba deixando passar desapercebido algumas situações onde o Senhor ele está falando e as pessoas estão
dormindo, estão cocheando em dois pensamentos, estão deixando passar batido algumas informações onde Deus ele está falando conosco. No vídeo de hoje eu gostaria muito, mas muito, muito, muito mesmo, por isso que eu abri essa live hoje para falar com você, meu irmão, minha irmã que está aí, tá bom? Você que está chegando aí, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor lhe dê livramentos para você e para todos os seus familiares, e que essa palavra, essa mensagem, ela toque muito ao teu coração. Eu já falei aqui sobre Mateus 25, sobre as virgens, as 10 virgens, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E o que eu quero falar agora para vocês, isso é muito importante, tá bom? Isso que eu vou falar para vocês agora é algo importante porque foi um sonho que Deus me deu essa noite, essa madrugada, na verdade, por volta de umas 3 e pouco da manhã, eu acabei tendo este sonho e assim foi um sonho muito real, muito me deixou muito impressionado, impactado esse sonho, porque o Senhor me levou em sonhos e eu estava fazendo na verdade, eu estava sendo levado para um momento onde Deus estava reunindo o seu povo. Eu acredito que seria para a batalha dos santos, né? Do Senhor com os santos e os seus discípulos, onde o Senhor ele estaria levantando ali o seu exército para entrar em batalha contra Satanás e os seus demônios. O Senhor ele me deu uma visão em sonho, onde Deus ele estava com o seu povo, e eu acredito que seria num lugar bem distante daqui, ou próximo daqui, eu não sei explicar, mas eu vou contar esse sonho para vocês, onde Deus ele me levou em sonhos. E aonde Deus me levou em sonhos? Era uma rua, eu conseguia ver uma rua, e essa rua ela era de ouro, tinha alguma mescla com ela, não tinha somente ouro, mas tinha alguma coisa mesclada ali, eu não sei se era aqui na terra, a imagem parecia ser na terra, mas tinha essa rua de ouro, e o Senhor me levando em sonho, eu vi uma multidão de homens naquele lugar, caminhando por aquelas ruas, e era como se a gente estivesse indo para um lugar onde fomos chamados. Chegando naquele lugar, na verdade, no caminho para o lugar onde fomos chamados, estávamos uma multidão de homens caminhando. E eu encontrei o pastor Rafael que faz vídeos aqui no YouTube, Rafael Bittencourt. E um abraço para o Rafael, que Deus abençoe a vida dele, a família dele, a esposa dele, os filhos. E eu o encontrei no meio daquela multidão, e você vê como é que funcionam as coisas, né? Ele me recebeu ali, né? Quando ele viu que eu estava do lado, a primeira coisa que ele disse para mim e para todos os outros era: que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. E a gente começou a conversar, eu percebi que tinha um jovem, mais ou menos de 15, 17 anos, seria ali o filho dele, e eu não sei para quando essas coisas vão acontecer, mas eu acredito em revelação através de sonhos. O Senhor já me deu algumas revelações através de sonhos. Eu já tive revelações assim profundas, onde eu estava sendo levado por um homem. Isso é um outro sonho, tá? Que Deus me deu. Eu estava sendo levado
por um homem chamado Sete, através de um carro que não possuía rodas, e ele bateu na porta da casa onde eu estava, e ele falou: vamos, 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 a gente precisa ir embora, né? E ele estava pegando outras pessoas com esse carro para levá-las. E quando ele bateu na porta da onde eu estava, eu saí e falei para ele: ai, espera um pouquinho, eu esqueci, eu preciso voltar para pegar uma coisa. E essa coisa que eu precisava voltar era um carregador de celular. E aí ele disse: não se preocupe, para onde você vai, você não vai precisar utilizar essa coisa que você está indo buscar. Eu não entendi, voltei. Quando eu saí no portão, ele estava com o carro do outro lado, era como se fossem dois viadutos, e no outro lado do outro viaduto, ele estava pegando, recolhendo outras pessoas e acabou ali falando comigo. E eu entrei no carro que ele estava e ele me levou e eu acordei. Um outro sonho que eu tive, eu acredito que seja sobre a terceira G. Deus me deu um sonho onde eu via militares batendo de porta em porta. E eu via nitidamente militar de costas batendo nas portas para chamar os moradores. E não sei se era aqui no Brasil, se era fora, foi o ano passado, bem antes da guerra entre Israel e o Hamas. Deus me deu esse sonho, e antes de eu acordar, eu via uma coturno, né, de militar, e via as cores da farda de militares, como se fossem militares brasileiros, assim, que é aquele verde camuflado escuro, né, um pouco mais escuro do que o verde dos americanos. E, perdão, e Deus me deu esse sonho. E nesta noite, nesta madrugada, o Senhor me deu esse sonho, onde eu via multidões de homens, entre eles o Rafael Bittencourt estava lá, ele agradeceu a cada pessoa que estava próxima ali, dizendo que estava feliz, né? Que bom que nós estávamos ali, e fomos todos marchando, caminhando, né? Por uma direção onde não sabíamos onde era, porque eu não tive a visão para onde nós estávamos indo, mas eu sei que naquele momento a gente passou por algum lugar que tinha uma cobertura, porque ficou um pouco escuro, acredito que seria algum lugar que teria uma sombra, e acabamos eu e ele ficando um pouco para trás, e no momento de conversa ali, ele me perguntou se como foi a minha jornada, né, a minha caminhada até chegar ali. E eu disse para ele, né, que no princípio, né, da minha conversão eu havia afastado, né, dos caminhos do Senhor, por ser novo convertido, já depois de velho, não ter sido nascido e crescido na igreja, né? Eu fui conhecer a Jesus com mais de 25 anos de idade. Então, foi o meu primeiro contato, me afastei por algumas vezes, voltei, mas jamais abandonei, né, a Cristo, mesmo sendo falho naquela juventude, mesmo sendo errante, eu sempre voltava, né, e sempre era temente ao Senhor. E depois eu firmei e segui em frente nos caminhos do Senhor, eu falando para ele isso, né? E de repente eu acordei na madrugada, olhei no relógio, era 4 e pouco da manhã, e eu fui orar ao Senhor, porque eu não havia visto no sonho a minha esposa, não havia visto no sonho a minha mãe, as minhas irmãs, não havia visualizado nenhuma pessoa do sexo feminino, principalmente os que eu tenho contato. E isso me deixou preocupado, e eu fui orar ao Senhor, né? Eu também não tinha visto
visualizado a imagem do meu filho, do meu enteado, dos meus sobrinhos. Então, eu acabei entrando ali em oração logo depois que eu acordei desse sonho e comecei a clamar ao Senhor, comecei a orar ao Senhor, comecei a buscar a presença do Senhor, quando o Senhor ele me deu uma visão, e essa visão me deixou, assim, não preocupado, mas eu fiquei um pouco sem entender no primeiro momento, mas eu via duas imagens de dois seres. Um deles parecia ser um padre, com aquelas batinas pretas, cheias de botão na frente até embaixo. Eu via, no primeiro momento, de costas, e esse ser, que parecia ser um padre, ele tinha os cabelos brancos e compridos. E eu não entendi essa primeira imagem. E ao lado dele, caminhando, eu vi uma segunda imagem, como se fosse alguém muito, muito mais alto que ele, forte. A cor da pele era avermelhada, mas sabe quando a pessoa toma um bronzeado? Era como se fosse o tom meio que natural, aquele vermelho natural daquele outro ser. Eu o via de costas também, e o que me chamou a atenção foi a cor vermelha dele e a blazer. Ele estava com um blazer branco, sem camisa, sem gravata, e esse blazer ele estava por cima daquela pessoa, vestida, como se fosse se apresentar. Era de cor branca, blazer, né? E essa pessoa estava indo fazer alguma coisa junto com esse outro ser que parecia ser um padre. E aí eu levantei, depois da oração, terminei de orar por mais uns 20, 25 minutos, levantei, tomei meu banho e fui tomar meu banho, levantei, fui para o banheiro, fui tomar banho, e assim que eu liguei o chuveiro, me veio ao coração que seria o falso profeta e o anticristo. Então foi esse sonho que eu tive essa madrugada e essa visão que Deus me deu sobre esse momento. Eu não sei se nós estamos já no início do Apocalipse, mas no princípio das dores isso é certeza. E se você ainda está longe dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor, busque a face do Senhor, entregue o seu caminho, a sua vida, a sua alma ao Senhor, confia nele, ele tudo fará por você. O Senhor, ele te guardará no dia mau, o Senhor, ele vai te proteger nos dias difíceis. Não abandone o Senhor, não desista, não desista, o caminho ele é difícil, a porta é estreita, mas você terá o seu galardão se você persistir. Se você continuar, você colocará a coroa de vitória. Você será abençoado por Deus. Ele vai te salvar nos dias maus e vai te proteger. Então, tudo isso aconteceu comigo essa madrugada e eu precisava falar isso para vocês. Eu precisava contar isso para vocês. Tá bom? Eu espero que tudo isso que eu contei aqui, que eu comentei com vocês, você pare, reflita, entenda o que Deus está falando. Deus está alertando a cada um de vocês, está me alertando que está próxima a chegada dele, a volta de Cristo, ela está aí, muito, muito, muito próxima, né? E para aqueles que acreditam no arrebatamento, quando a gente fala da vinda de Jesus, as pessoas elas já pensam logo no arrebatamento, né? Mas a gente sabe que a Bíblia ela relata que pessoas passarão pela tribulação. E eu não sei se você está preparado, mas
Como Noé, como nos dias de Noé, a palavra diz, é bom você se preparar para qualquer situação, mas em qualquer uma delas, não negue Jesus, não se afaste, persista, busque, ore, esteja sempre colocando a sua fé em todas as coisas, mesmo que ela seja pequenina, mesmo que você esteja fraco, fraca, mesmo que tudo se mostre contrário, continue tendo fé, porque Deus ele vai te guardar no dia mau, tá bom? Essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje. Tinha algumas palavras, alguns versículos que eu gostaria de passar para vocês, que um deles seria aqui no Apocalipse de número 6, que fala os reis os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. O que nós temos visto aí são os ricos se escondendo nos bunkers, por aí, né? Eles estão se preparando para algo que nós não sabemos. Mas a Bíblia já relata aí que eles vão se esconder da face do Senhor, né? E aquele que serve a Deus vai ser o melhor dia das nossas vidas. Nós iremos voltar para o nosso lar, voltar para a nossa casa. Mas aqueles que não creem, não acreditam, servem ao diabo e seus demônios, eles vão se esconder da face do Senhor, porque eles sabem que serão destroçados pelo poder da glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. No versículo de número 14 do capítulo 13 de Apocalipse está dizendo: e enganos que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos, que fizesse a presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aquele que não tiver a marca, que não adorar, será morto na grande tribulação. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, e o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, para que o número de um homem, porque é o número de um homem, e o seu número é 666, o famoso 666. Para finalizar, lá em Apocalipse 21, está dizendo: eu vi, no versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma espada ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus com homens, pois eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será Deus. E Deus limpará os seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E me disse-me: mas está cumprido. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte de água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, Deus faz uma promessa, tá bom? Te deixo essa mensagem, guarda no teu coração os próximos dias, anos, meses, sei lá, são de preocupação,
porque a Bíblia já nos alerta que tudo tende a piorar. Então, busque a Deus, busque a face dele, se entregue, se arrependa dos seus pecados, se arrependa das maldades, se arrependa de tudo que você já fez um dia que desagradou ao Senhor. Entregue a sua vida, os seus caminhos ao Senhor. Ele quer te salvar, ele quer salvar você, a sua casa, a sua família. Ele quer resgatar a sua alma, para fazer você morar no céu e ser chamado de filho. Filho meu, filha minha. Olha que lindo. Jesus, ele te ama. E ele está me usando para trazer essa mensagem para você. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Um abraço a todos. Obrigado por nos assistir. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar. Faça aí a sua parte. E nós estaremos fazendo a nossa desse lado aqui, tá bom? Deus te abençoe. Um abraço e tchau.